Olá, como vai você? Está começando o programa A Mensagem por Elas, diretamente aqui da TV Novo Tempo para a sua casa. Eu sou a Creriane Lima e para mim é uma alegria ter a sua companhia e poder entrar aí na sua casa. Quem aí já se sentiu com sede? Hoje nós vamos refletir juntos sobre um tipo de sede que todos precisamos saciar. Quer saber qual é? Vamos para um rápido intervalo e logo na sequência a gente conversa mais sobre isso. Aguardo você. Você em algum momento já se perguntou: eu tenho tanta sede de Deus, mas parece que Ele não me ouve? Já se sentiu assim? Imagino que em algum momento você já deve ter sentido aquela sensação de não encontrar a Deus, aquela sensação de estar tão fraco que parecia até que suas orações não passavam do teto. Como ter certeza de que Deus sempre nos ouve? Na revista Esperança, Deus me ouve, você encontrará essa certeza. Manda uma mensagem para a gente e, sem custo algum, nós enviaremos esse material que irá abençoar você e a sua família para juntos vocês aprenderem mais sobre a palavra de Deus e sobre a vontade de Deus para a sua vida. Sede de Deus. Puxa, se há algo que nos une, é essa sede pelo divino, essa sede por um Deus que realmente se importe conosco. Mas será que a gente consegue ter essa sede saciada? Eu quero te convidar a abrir comigo e nós vamos nos deleitar hoje com um estudo do Salmo 63. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo, que salmo lindo! Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome, levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante as vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti e a Tua mão direita me ampara. Esses aqui foram os 8 primeiros versos do Salmo 63. Crisóstomo, um grande pregador e fonte de inspiração de grandes pregadores do século XIX, ele nos inspira, nos convida a ir a esse salmo em todos os momentos, em todas as estações da nossa vida. E ele nos diz que lá entre os cristãos primitivos deveria ter sido decretado, ordenado, que nenhum dia deveria passar sem que esse salmo fosse cantado publicamente. E ele ainda diz: temos dias de alegria? Sim, cantemos a bondade amorosa que é melhor do que a vida. As nuvens voltam depois da chuva? Proclamemos o louvor de Deus cuja destra nos sustenta. É verão em nossas almas? Expressemos a plena certeza de nossa fé, clamando alegremente: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Caímos na seca do outono? Cantemos esse mesmo salmo, com o desejo de que nossos corações sejam ansiosos por Deus. Ainda passamos por uma terra seca e sedenta, onde não há água. Busquemos a Deus, busquemos esse salmo em todas as estações da nossa vida. É inverno em nosso espírito e tudo ao nosso redor tende a nos esfriar o ânimo. Cantemos esse salmo: eu te bendirei enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos em teu nome. Mas quando volta a primavera, com toda a sua riqueza, com as flores frescas, cantemos ainda esse salmo em voz alta: a minha alma se fartará.
de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com lábios jubilosos. O dia terminou e a escuridão da noite se instalou em sua mente. Então, use a linguagem desse salmo para se lembrar de Deus em sua cama, como diz aqui no salmo, e meditar na vigília da noite sobre a bondade de Deus, porque Ele é o nosso auxílio e à sombra das suas asas nós nos alegraremos. Nesse Salmo 63, nós vemos que é um salmo que apresenta um contexto de secura, de deserto, de aridez. E este salmo pertence a qualquer pessoa que por algum motivo, alguma circunstância, esteja experimentando em seu coração um estado de morar em uma terra deserta e seca. Há um estágio na experiência cristã em que nós nos sentimos como estando no Egito, secos, sedentos. No deserto, um lugar onde temos pouco descanso e muitas tentações, nós encontramos muitas provas no nosso coração e descobrimos a fraqueza interior. Descobrimos realmente o que significa viver em uma terra seca, sedenta e árida, onde não há alívio para as nossas almas. Mas é ali, no deserto, que nós somos convidados a buscar a Deus, a ir em busca de um jardim frutífero, a ir em busca de um novo cântico, de um hino, para trazer alívio, para fazer com que o deserto floresça como uma rosa em nossa vida. Seremos levados, mesmo em meio ao deserto, a magnificar o nome de Deus e a reconhecer que, a despeito de estarmos em uma terra seca, nós ainda somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós nem sempre estamos em um estado espírito de felicidade. Sim, nós somos filhos de Deus, mas mesmo assim, nós experimentamos e sabemos muito bem o que é estar em uma terra deserta, o que é experimentar o exílio, uma vida de forasteiros. Às vezes a nossa alma suspira em meio a uma terra deserta e seca. Há muitas razões pelas quais o povo de Deus vagueia pelo deserto. Para um cristão, este mundo, na verdade, pode e deve ser sempre considerado como uma terra seca e sedenta. A nova vida que a graça de Deus implantou em nós, ela não encontra aqui, nessa nossa vida, não encontra nenhum lugar onde possa se deleitar e se alimentar. Não, porque eu não estou falando aqui, na verdade, agora, nesse momento, só das desgraças da vida. Porque, sabe, mesmo nos momentos de maior alegria, mesmo quando as chuvas caem, mesmo quando nós temos alegria, e o mundo parece se vestir de escarlate e de cetim, este mundo ainda é para nós um lugar desconhecido. Este mundo continua sendo para nós um deserto, mesmo nos nossos melhores momentos. Se houver uma centelha divina dentro de você, o seu coração vai calcular a soma de todas as alegrias da terra e sabe o que ele vai dizer? Vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, quando fala desse salmo, ele diz que esse mundo é uma terra seca e sedenta, onde não há água. E mesmo na maré cheia, esse mundo não pode nos saciar. Mesmo que bebamos a água desse mundo, nós só encontraremos cisternas rotas. Só estaremos em meio a uma lama, uma sujeira que enche a nossa vida. Mesmo nos nossos momentos de turismo, naqueles momentos em que estamos desfrutando das férias tão desejadas, as condições da nossa vida são difíceis e você sabe. Sabe que às vezes as condições dentro da nossa própria casa, as condições domésticas, elas podem ser alteradas e ali dentro da nossa própria casa, do nosso refúgio, nós nos sentimos em uma terra seca, deserta, árida. Nós somos muito dependentes também da nossa questão de saúde. Às vezes, a falta de saúde física, a dor mesmo, um momento de provação, de doença, esse momento nos prova e nos comprova que nós vivemos em uma terra árida e como é difícil
vivermos uma vida de comunhão com Deus quando nós estamos sem saúde. A doença não é, de forma alguma, o melhor momento para nos aproximarmos de Deus. Talvez você já tenha experimentado momentos assim, em que no leito de dor você tentava buscar uma forma de, uma influência santificadora, um contato com Deus, mas a dor, ela é um momento de agonia para a nossa alma e que dificulta o nosso contato com Deus. É depois que essas coisas produzem o seu fel na nossa vida, que a condição do nosso corpo opera sobre nós, sobre a nossa mente, que o nosso corpo está em uma terra árida, exausta e sedenta. É nessas condições em que nós vemos que nós estamos no Egito, na terra da escravidão. Temos os nossos momentos de tristeza natural, mas os momentos de doença, eles castigam a nossa alma. E por falar em momentos de tristeza natural, esse também é um estado em que nos encontramos em uma terra seca e deserta. Porque naturalmente nós temos dias melhores, mas nós temos momentos de letargia, momentos de lentidão na vida, lentidão na produtividade, cansaço, excesso de compromissos. Isso também nos comprova que nós estamos em uma terra árida. E você sabe, as árvores nem sempre são verdes. Nós também nem sempre florescemos. Há invernos na nossa vida. E todos esses motivos são motivos que nos comprovam que nós precisamos de Deus, mesmo em uma terra árida e exausta. Podemos sempre crescer, mas nem sempre florescer. É verdade, nós somos filhos de Deus, mas nem sempre nós florescemos. Nem sempre nós damos frutos. Nem sempre os nossos frutos amadurecem. Não estaremos sempre em nosso ponto mais alto na vida. Nem sempre nós estaremos com um sorriso de ponta a ponta. Na verdade, é até mais fácil nós concluirmos que nós temos mais afinidade com os momentos de dor, de insatisfação, de fardo, do que com os momentos de alegria. E é esse contexto, esse mundo, essa condição natural da nossa vida que nos causa essa sequidão e nos coloca dentro do coração um desejo pelo paraíso. Sabe que a nossa própria natureza, ela nos coloca em uma condição de solo estéril. Naturalmente, nós somos pecadores e essa corrupção que permanece dentro dos nossos corações, mesmo os nossos corações regenerados, nós ainda continuamos pecadores. Ela nos prova que nós precisamos buscar a Deus em uma terra árida, mesmo com a nossa mente carnal, mesmo com a nossa mente sedenta, nós precisamos buscar a Deus nessa condição de letargia. Nós nos encontramos em um deserto espiritual, isso é verdade. Nós nos encontramos também em um deserto social. A nossa incredulidade, muitas vezes, toma conta do nosso coração e leva a nossa vida para aquele estado onde começamos a murchar. E parece que a nossa fé, ela fica ofuscada pela indiferença natural da vida. A dúvida traz uma secura e os pastos da nossa vida parecem estar amarelados. Nós não encontramos poços de consolação para a nossa alma. Mas é em uma terra seca e sedenta que nós precisamos buscar a Deus. Sim, a vida é uma terra seca, onde não há água. Isso é fato. Davi era um homem honesto, um homem segundo o coração de Deus, escolhido, e mesmo assim ele teve que enfrentar o vale da sombra da morte. O nosso coração murcha como sobre um sol escaldante, um sol ardente. Mesmo os melhores santos que já viveram aqui nessa terra, eles mesmos já passaram por essa experiência de sequidão, mas eles devem também ter orado no passado, a partir desse mesmo sábado, ó Deus, desse mesmo salmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu cedo te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja, Te almeja em uma terra seca e sedenta onde não há água. Para quê?
para ver o teu poder e a tua glória, assim como te vi no santuário. Deus é o nosso Deus, mesmo em uma terra seca. O deserto toma conta da nossa vida, é verdade. Nós perdemos o conforto, muitas vezes encontramos em condição em que perdemos a segurança, os prazeres da nossa vida, mas é nesses momentos que nós devemos buscar a Deus. Sabe por quê? Porque nós não temos outro Deus a quem buscar. Nós não devemos esperar um momento perfeito de completude para buscar a Deus. Não, nós devemos falar como Jó. Ainda que tu me mates, em ti confiarei. Olha que verso poderoso. Sim, você pode até viver um momento de primavera em sua vida, mas mesmo assim, mesmo nesse momento de primavera, o contexto da nossa vida é um contexto de sequidão, de terra árida. E mesmo nesses momentos nós devemos buscar a Deus. Mas você sabe que muitas vezes a nossa felicidade, o nosso foco da felicidade é colocado em cisternas rotas, cisternas vazias. Mas o Evangelho nos prova que o Deus nos ama, que Deus ama os indignos, que Deus ama os fracos, que Deus ama os doentes, que Deus ama os ímpios. Por isso, devemos tirar da nossa mente a ideia de que o amor de Deus para conosco depende de uma condição perfeita, daquele estado de espírito de prontidão para louvar ao Senhor, de louvar a Deus. Será que Deus só ama os seus filhos quando eles estão exuberantes? Será que Deus só ama os seus filhos quando eles estão em plenas condições de adorá-lo? É assim que acontece conosco, com as mães? Você só ama o seu filho quando ele está forte, quando ele está exuberante, quando ele está cheio de saúde e quando ele está doente. O que você faz? Você coloca ele de lado e diz, eu não quero o amor de um filho assim. Meu amigo, eu tenho certeza que na sua família você vê exemplos de mães. Aliás, parece que até quando os nossos filhos estão fraquinhos, é quando os nossos filhos estão num momento de dependência, é naquele momento que o pai, que a mãe, mais se volta para ele. Será que alguma mãe nesse mundo desprezaria o seu filho porque ele está fraco? Não. E a Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, mesmo que uma mãe viesse a não se compadecer do filho do seu ventre, o que é que o Senhor diz? Eu não me esquecerei de ti. Portanto, busquemos a Deus mesmo na nossa condição de infelicidade. Mesmo vagando nesse deserto que nós conhecemos, mesmo entre altos e baixos na nossa vida, mesmo entre invernos e verões, mesmo entre trincheiras, nós devemos buscar ao Senhor. Ó Deus, eu te busco em uma terra seca, árida e exausta. Porque nós não estamos totalmente mortos. Os mortos não louvam ao Senhor. Mas nós não precisamos nos encontrar em um estado de alegria completa para buscar a Deus. Com que grande amor Jesus nos amou, mesmo quando estávamos mortos em um estado de pecaminosidade. Mesmo nesse momento, Ele veio e morreu por nós no momento de maior escuridão da história dessa terra. Se estamos no deserto, olha que pensamento interessante. Não é no deserto que Deus se encontrou com muitos dos seus filhos? Não foram grandes milagres operados quando o povo de Deus estava no deserto? Quando estava lá no meio da secura do deserto, não foi naquele momento que Deus alimentou os seus filhos com maná? Não foi no deserto que Ele se revelou para Agar? Não foi no deserto que Deus se revelou para Moisés e disse, tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar em que você está é um lugar santo. Foi no deserto que Moisés teve um encontro com Deus. Foi no deserto que Elias ouviu uma voz falando com ele. Elias estava em um momento de secura na sua vida. Não foi também lá no deserto que Davi escreveu esse salmo lindo? Não foi no deserto que ele encontrou o alívio para a sua alma?
nós devemos orar assim: ó minha alma, se você se encontra em um deserto agora, espere no seu Deus. E Deus vai se encontrar com você. Abra agora os seus olhos e espere vê-lo, demonstrar a sua graça, derramar as suas bênçãos sobre você, porque Ele cuida do seu povo mesmo em meio ao deserto. Se você se sente vazio, Ele vai encher o seu coração mesmo em meio ao deserto. Nós nunca sairemos de um estado de secura enquanto estivermos aqui nessa terra. Oremos, assim como no Salmo: ó Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne anseia por ti. Veja que Davi não está orando aqui primeiramente: ó Deus, me tira desse deserto. E agora sim eu vou te buscar. Ó Deus, me tira do deserto e aí eu vou ter condições de te adorar. Aí eu vou ter condições. Não, nós devemos aprender como salmista, buscar a Deus mesmo em meio ao deserto, entrar em comunhão com Deus. Nós não devemos pensar assim: quando eu me sentir melhor, eu vou ler a palavra, eu vou buscar a Deus. Não. É uma das tentações do inimigo, inclusive, colocar na nossa mente que a gente não deve orar quando a gente não está se sentindo bem. Mas é nesse momento que a gente deve orar 2 vezes mais. Então, quando você não sentir mais vontade de orar, quando você se sentir fraco demais, quando a vida se apresentar muito seca para você, sabe o que você deve fazer? Vá a Cristo, exatamente na secura da sua alma, exatamente adormecido espiritualmente como você está, quase morto em espírito. Vá a Jesus mesmo assim, faça como nesse salmo. Não espere que você seja liberto, não espere um estado perfeito para buscar a Deus. No verso 2 aqui, nós vemos que o salmista ora assim: para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Olha, você vê que Davi aqui, ele não diz assim: a minha carne anseia por um encontro na igreja, a minha alma anseia por um culto, formal. Não! Você vê que primeiramente ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Mas ele não menospreza o valor do santuário. Ele coloca e deixa registrado ali que no santuário ele se encontrou com Deus. No santuário nós vemos a glória. É no santuário, o lugar onde nós nos aproximamos de Deus. Não deixemos, na nossa letargia, na nossa sequidão, não deixemos de buscar a Deus no santuário. E lá o nosso coração vai ser aquecido. Lá nós sentiremos que nós podemos recomeçar com força redobrada. O Senhor tem grande alegria em trazer força novamente para os fracos e para os cansados. Não é verdade isso? Sim. O Senhor se deleita em saciar a alma, em esfomear a alma do seu povo, de maná, de pão e de água. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ainda que você se sinta doente, ainda que você se sinta num estado de luto, o nosso Pai Celestial adora ouvir o clamor dos seus filhos e saciar a sua alma, mesmo em uma terra árida, exausta. Ele adora saciar de pão, encher de pão a despensa da nossa alma. Então, nós devemos clamar e orar assim como o salmista, e você vai encontrar um fôlego para a sua vida novamente. Você não deve pensar que a noite na sua vida vai durar para sempre, mas mesmo em meio à escuridão, busque a Deus. O Senhor encontra música no clamor dos seus filhos. Que haja muito desejo na sua vida, que a sua alma se torne suplicante. E, uma coisa importante, cuidado para a sua alma não se sentir feliz, porque a nossa terra é árida e sedenta. A gente não pode achar que aqui é o nosso lar final. Tenha cuidado para que você não se sinta em casa, aqui, nessa terra, com essas condições. Deus tem muito mais para você. Que o Espírito Santo não deixe a sua alma em paz até você buscar a Deus dia e noite, com esse desejo, com essa vontade, como nós vemos aqui. Muitos permanecem nessa condição de letargia, de mornidão espiritual, por mais tempo do que o necessário. Sim, nós temos momentos de mornidão, nesses momentos nós devemos buscar a Deus, mas nós devemos também lutar com Deus,
porque Ele prometeu para a gente uma terra que mana leite e mel. Nós estamos fora de Canaã por um tempo, mas nunca devemos ficar satisfeitos até encontrarmos a Jerusalém celestial, que é a grande promessa que nós temos para nós. Clame ao Senhor para que você possa ver a face de Deus, para que você possa saciar a sede da sua alma com a água da vida, que Ele possa alimentar os seus dias com o pão da vida, que você possa se encontrar numa condição de plenitude para louvar a Deus, independente da estação da sua vida. Ó Deus, eu te busco ansiosamente. Logo nós atravessaremos o Jordão dessa vida e nos encontraremos no descanso que Jesus prometeu para nós. O chamado de hoje é para florescermos em meio ao deserto. Um milagre pode acontecer na nossa vida. A terra é seca e árida? É. Mas nós temos a promessa de fartura e de alegria. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo cara a cara. Você foi comprado por um preço precioso. E Deus vai saciar a sua alma mesmo em meio ao deserto. Vamos nos saciar ao beber do rio da água da vida. É essa promessa que deve alimentar a nossa alma. Nós devemos clamar a Deus para Ele ter misericórdia, porque um dia nunca mais reclamaremos de sede e nem mais haverá deserto ao nosso redor. Clamemos, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco cedo, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja mais do que tudo. Leva-me, Senhor, leva-me para junto de Ti. E vamos orar, cantar, clamar a partir dos salmos. Se você se encontra num estado de secura de tal forma que você não consegue organizar os pensamentos, ore os salmos. Lembre-se do Salmo 23 também. O que diz lá? Leva-me para junto das águas de descanso. Que lindo isso! Leva-me, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele é que nos dá descanso e Ele nos leva para junto das águas de descanso. Mesmo que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, Deus está conosco. A vara e o cajado de Deus estão nos sustentando diariamente. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa experimentar a verdade de saciar a sede da sua alma em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, nós Te buscamos ansiosamente. Tem misericórdia de nós, Senhor, sacia nossa alma, mesmo em uma terra árida, exausta, cansada, sedenta. Nós nos voltamos para Ti, Senhor, porque nós sabemos que em Ti nós encontramos a água da vida. Tem misericórdia de nós, que de nós possa fluir rios de água viva para alimentarmos e ajudarmos outras pessoas ao nosso redor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Essa é a promessa do nosso Deus. Ele tem uma grande promessa para você. Ele vai te dar a água da vida. Se você se encontra numa terra árida e deserta, busque a Deus e Ele vai te saciar.